Olá pessoal, aqui falando desse livro aqui, Começando em Jerusalém, James Dunn. Continuando aqui, vamos então partir para a página 124. Que Lucas começa a falar da parousia, né? Então, a escatologia é surpreendentemente primitiva em comparação com o restante de Atos. Está falando de Atos, o discurso de Pedro no Pentecostes, né? Geralmente é reconhecido que Lucas se afasta da crença de que a nova vinda de Cristo era iminente. Ele parece qualificar essa expectativa em outro lugar. Tá? Isso aparece em Lucas 19:11, em Atos 1:6, no início. Ali ainda é iminente. Mas em Atos 2:14, que é o discurso de Pedro em Pentecostes, e no restante de Atos dos Apóstolos, já não parece ser iminente essa vinda aí. A igreja parece ser estabelecida para uma longa jornada, é o que passa em Atos dos Apóstolos. Como a escatologia das últimas coisas, ao invés da expectativa de fim do homem, fim está próximo. Portanto, é digna de nota que a fala de Pedro guarda aquela nota primitiva da expectativa iminente. A situação de Joel substitui o hebraico depois pelo muito mais grave nos últimos dias. Então é interessante como é que ele coloca essa questão da escatologia, né, da ser iminente, em Atos dos Apóstolos. Isso vai começar a ser diluído. Depois ele discute também a questão das autenticidades de Paulo, né? Bom, em resumo, a gente pode dizer que 7 são cartas indiscutivelmente de Paulo. Ninguém questiona a autenticidade de Paulo em Romanos, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemão. Filemão é uma carta de uma página só, né? Mas são essas 7. Romanos, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses e 1 Tessalonicenses e Filemão. 2 cartas têm autoria incerta, Colossenses e 2 Tessalonicenses. Ele coloca como autoria incerta porque não parece ser Paulo, mas, no entanto, são cartas antigas. São cartas que possivelmente Paulo ainda era vivo. E tem 3 cartas que são normalmente da geração seguinte, ou seja, não foi Paulo, e também quando foram escritas, Paulo já havia morrido, que seria Efésios e as pastorais, 2 Timóteo e Tito. Então essas 4 cartas, elas são deuterocanônicas, elas são quando Paulo já provavelmente já tinha morrido e é um discípulo. Agora, mesmo nas cartas indiscutíveis, nas 7 cartas, existe ali uma discussão com relação à integralidade dessas cartas. Porque, por exemplo, em 2 Coríntios, em Filipenses, os autores acreditam que não é uma carta, mas são várias cartas que foram coladas. Cartas de Paulo. Autoria de Paulo. Mas teria havido uma colagem. Mesmo assim, os vários elementos são geralmente reconhecidos como autênticos. Tá? Nessas 4 cartas restantes, né, que é Efésios, 1 e 2 Timóteo e Tito, considero essas cartas pseudônimas, tá? Usando uma palavra que alguns consideram controversa, indico-me a crença de que as cartas foram escritas após a morte de Paulo, mas escritas por discípulos com declarações de pontos de vista de Paulo, nas circunstâncias mutáveis de seu tempo, que considerariam aceitáveis ou até mesmo autorizáveis. Ou seja, eu distingo essas 4 cartas daquelas do segundo grupo, Colossenses e 2 Tessalonicenses, porque embora as cartas desse terceiro grupo provavelmente tenham sido escritas por outros,
o próprio Paulo não estava mais vivo. No caso daquelas duas, de Colossenses e 2 Tessalonicenses, o Paulo estaria vivo, tá? E talvez, inclusive, é possível que ele desse o ok para as cartas. Não foi ele que escreveu, mas ele leu e falou, tá bom. Ele ainda teve o aceite dessas Colossenses e 2 Tessalonicenses. É possível que tenha tido o aceite de Paulo. Em outras palavras, a prática de pseudônimo que acabamos de imaginar não era de forma alguma uma tentativa de enganar os destinatários, mas estava de acordo com os padrões e práticas da época. Tá? Ele vai chamar isso atenção, e isso vai aparecer na página 1484. Aqui, ó. Ele cita alunos da escola pitagórica que rotineiramente atribuíam seus escritos a Pitágoras. E Tertuliano, que anunciou o princípio de que os discípulos publicam, deve ser considerado como trabalho do mestre, está em Contra Marcião 4.5. Então, isso é uma prática que os discípulos escrevem em nome do mestre e isso é aceito. Isso não é visto como fraude na época. Isso é o modo corrente, o modus operandi lá, que isso é aceito. Outra questão, ele vai falar assim: em vários pontos, Paulo apela para o modelo ou padrão fornecido pela tradição de Jesus. Em Romanos 16, 6, 17, Paulo refere-se aos ouvintes de sua carta, para o padrão de ensino, tipos didaquês, entregues a ele. Então parece que existe algum tipo de catecismo entregues a ele, porque tipo se refere a algo escrito. Todos concordam que a referência é ao ensino catequético dado aos novos convertidos. Mas os tipos nas cartas de Paulo quase sempre têm uma referência pessoal, um determinado indivíduo que fornece um padrão de conduta. Então parece que existe uma tradição que está circulando entre os cristãos, tá? E aí, já que está falando dessa tradição, ele remete à questão do credo também, que é 1 Coríntios 15. Eu transmiti a vocês, como de primeira importância, o que eu recebi, parelabon, que Cristo morreu por nossos pecados com as Escrituras e que ele foi sepultado e que ele ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois ele apareceu para mais de 500 irmãos ao mesmo tempo, então ele apareceu para Tiago, então para todos os apóstolos. Interessante que neste credo aqui não fala da parousia, não fala que virá para julgar os vivos e os mortos. Não tem aqui nesse primeiro credo aqui do Paulo. Então, essa remete aí aos primeiros textos catequéticos, os primeiros credos, que isso já aparece nas cartas de Paulo. Muito obrigado, então.